digno. Glória a Deus, meus irmãos. Glórias ao nome do Senhor. Que maravilha. Nós estamos aqui ao vivo, direto do Templo Central, sentindo a presença de Deus aqui nesse culto divino. Que coisa especial é poder estar na presença de Deus. Meus irmãos, nós temos lido um texto da palavra de Deus, no Salmo de número 63. Nós já adoramos a Deus, nós já ofertamos, já dizimamos, já fizemos isso, para a glória de Deus. E nós queremos, nesse momento, trazer uma palavra de Deus ao coração dos irmãos. E a palavra que Deus colocou no nosso coração, desde o dia que o pastor Antônio José, nosso pastor presidente, nós somos sempre gratos a Deus por isso, pela confiança que Ele tem dado aos seus obreiros. Nosso pastor, ele gosta sempre de oportunizar, e a gente tem visto isso sempre, e nós queremos ser gratos. Desde o dia que o pastor nos contactou, Deus tem colocado esse salmo no nosso coração, Salmo 63, e eu quero compartilhar esse salmo com todos os irmãos nesta manhã, no nome de Jesus. Esse salmo de número 63, ele é um salmo bem conhecido de nós, de todos nós. Os irmãos que gostam de ler o livro dos salmos, gostam de ler a palavra de Deus, sabem que esse salmo ele é um salmo muito especial, Salmo 63, porque é um salmo onde nós vemos Davi anelando pela presença de Deus, ele se derramando diante do Senhor, ele colocando a sua vida dentro daquilo que Deus queria que ele colocasse. E eu me recordo de um livro que eu li há um tempo atrás, há uns anos atrás, do John Piper, chamado Não Jogue a Sua Vida Fora. Não desperdice a sua vida. E é interessante, meus irmãos, que esse salmo, Piper vai dizer que é o salmo da vida de Davi. Ele é o salmo que nós podemos olhar para a vida de Davi e dizer que Davi era um antes e se tornou outro depois dessa realidade que ele estava enfrentando. Porque as circunstâncias em que Davi escreve esse salmo não eram circunstâncias muito favoráveis. Davi estava ameaçado de morte, beirando a morte. Alguns chegam a dizer que ele estava fugindo de Saul. Outros chegam a dizer que ele enfrentava o drama de Absalão. Mas a questão é que Davi não estava numa situação muito favorável. Davi não estava enfrentando uma situação muito dócil. Ele estava no deserto de Judá. Seu travesseiro era pedra. Não havia cobertor. E ele enfrentava o frio da noite que vinha sobre esse deserto. O calor do dia e o frio da noite. E fora também o perigo dos chacais. Os animais carniceiros que se alimentavam de carne humana. Então, quando Davi escreve esse salmo, ele talvez estivesse enfrentando uma situação muito difícil na sua vida, muito complicada na sua história. E é por isso que muitos consideram esse salmo o salmo da vida de Davi. Pastor Demétrios, e o que é que o senhor vê nesse salmo? Eu queria enxergá-lo dentro de uma ótica diferente. Eu queria enxergar aqui propostas que emanam do coração de Davi para esse tempo de crise que nós estamos enfrentando. Meus irmãos, Davi não estava sentado no sofá, bebendo Coca-Cola, assistindo Netflix, não. Ele estava enfrentando uma situação difícil e complicada. Mas eu acho lindo quando ele começa o salmo dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus. Existe uma outra tradução que diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. Davi está nos ensinando, meus irmãos, Davi está nos mostrando que é possível
você correr na contramão daquilo que o mundo está correndo num tempo de crise. É possível você enxergar dentro de uma outra visão, de uma outra ótica, aquilo que o mundo está enxergando. Porque nesse momento de crise, quando a gente para analisar a situação do mundo, quando a gente para assistir os noticiários, quando a gente para olhar a realidade ao nosso redor, são muitas famílias enlutadas, não só aqui em Fortaleza, não só no Ceará, não só no Brasil, mas no mundo. Os números dessa doença que já está partindo para uma doença endêmica, alguns especialistas dizem, eles estão se tornando cada vez mais assustadores. A gente quando pensa que não, quando pensa que só acontece no vizinho, a gente olha ao nosso redor e vê acontecendo tragédias diante da nossa família. E a gente começa a enxergar, meus irmãos, a dor, o sofrimento. E a gente começa a ver as lágrimas, as pessoas assustadas, temerosas. E é por isso que nessa manhã Deus colocou uma palavra de esperança no meu coração para transmitir à sua alma. Há muita gente temerosa, há muita gente doente. Há um vírus mais psicológico, tentando atravessar a psique das pessoas, ocasionando uma doença emocional, uma doença psicossomática na alma. E Deus está falando conosco nessa manhã através de Davi. Davi está dizendo para nós através do Salmo: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Esse Deus está como fortaleza nas nossas vidas, meus irmãos. Esse Deus, Ele está fortalecendo a cada um de nós nessa manhã. E é por isso que nessa manhã nós temos a oportunidade de celebrar com alegria. É como disse um certo escritor, nós não podemos colocar os nossos pés nas probabilidades humanas. Porque as probabilidades humanas, elas são falhas. Elas são escorregadias. É como Deus falou através do seu Filho Jesus, após o Sermão do Monte, na parábola dos 2 fundamentos. Ele disse que um homem colocou a sua casa sobre a areia e o outro colocou a casa sobre a rocha. Mas ambas atravessaram por tempestades, por vendavais. E qual foi a diferença, pastor? A diferença é que aquele que estava com a casa sobre a rocha, ele não conseguiu ser abalado, ele não entrou nessa ideia das probabilidades, porque quando você começa a analisar as probabilidades humanas, você começa a descrer naquilo que Deus está te falando através da palavra, você começa a enxergar as coisas apenas na ótica humana, porque as probabilidades humanas, elas falham. No início da pandemia, as probabilidades humanas estavam entregando números, irmãos, que eram assustadores, criando um pânico na população mundial, criando um pânico no coração das pessoas, adoecendo a mente das pessoas. Há um dado lá na China, agora recente, que diz que após a pandemia, milhares, irmãos, milhares de pessoas adoeceram mentalmente, psicologicamente. Pessoas que estão enfrentando doenças na alma. O vírus praticamente zerou lá, mas essas pessoas estão enfrentando doenças na alma. E é interessante, queridos irmãos, que essas coisas estão mais que avassaladoras na mente e no coração das pessoas. Isso são as probabilidades humanas. Mas nós somos como Davi. Nós estamos enfrentando as dores. Nós estamos enfrentando as dificuldades. Nós estamos atravessando por tudo isso. Mas nós estamos declarando: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Nós estamos com a casa sobre a rocha. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, queridos irmãos, a primeira proposta de Davi para nós é uma proposta de anelo.
Quando Davi diz, te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Essa palavra buscar no original, no hebraico, ela significa aurora, um dos significados, um dos substantivos ligados a esse termo significa aurora, dando a ideia de buscar cedo, dando a ideia de buscar pela manhã, dando a ideia do culto matutino, dando a ideia de um devocional que se inicia logo quando nós acordamos, dando a ideia de alguém que já acorda com uma sede de Deus na alma. Querido, Deus está nos apresentando uma proposta diferente para esse tempo. Deus está nos dizendo que nós precisamos ter essa sede na nossa alma, essa sede no nosso coração, essa sede que quando acordamos pela manhã, nós não estamos preocupados com coisas periféricas, com coisas supérfluas, com coisas que estão do outro lado de lá, com coisas aqui dessa terra, não. Nossa alma está preocupada em buscar a Deus cedo pela manhã. Queridos irmãos, é a primeira proposta de Davi para cada um de nós, é buscar a Deus de forma sincera pela manhã, é buscar a Deus de forma a magnificar e glorificar o seu santo nome, e isso só é possível quando eu coloco essa proposta, essa resolução dentro do meu coração de forma disciplinada. Eu lembro de um dia que eu estava lendo uma biografia que falava a respeito daquele grande reformador, Jonathan Edwards. E eu estava lendo algumas resoluções que eu trouxe anotado aqui, que Jonathan Edwards, ele colocou no seu coração, logo jovem, bem cedo, ele colocou no seu coração para toda a sua vida. E ele disse o seguinte, olha só o que ele disse, resolução número 5. Resolvido nunca perder um momento de tempo, mas aproveitá-lo da maneira mais proveitosa que me for possível, para que enquanto eu viver, com todas as minhas forças, glorificar e exaltar e anelar a Deus sobre todas as coisas. Anelar a Deus é um anseio que parte da alma, é um anseio que parte internamente, de dentro de cada um de nós. Anelar a Deus, queridos irmãos, é uma coisa que é produzida pelo Espírito Santo aqui dentro. Somente o Espírito Santo ele pode produzir isso. Somente o Espírito Santo ele pode acender essa chama dentro do nosso coração. E talvez eu esteja me dirigindo a alguém que está ouvindo essa palavra dizendo, pastor, eu estou enlutado, eu perdi um ente querido, eu perdi alguém que amava, eu estou com a alma doída, dolorida, adoecida. Deus, Ele permitiu essas coisas acontecer da minha vida, e eu não sei o que vai ser da minha vida. E Deus está falando com você de uma forma clara nessa manhã. Deus está dizendo para você, meu querido, anele a Deus sobre todas as coisas. Tem uma resolução firme, uma proposta no seu coração, é de anelar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a sua esperança, esse é o desejo do coração de Deus para o nosso coração, é que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Você lembra que quando Jesus ele estava aqui, anunciando o Evangelho, que pediram para Jesus resumir a lei. Ele resumiu em 2 mandamentos. Mas o mandamento principal, ele resumiu o seguinte: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com a nossa alma. E eu entendo isso, querido, como uma forma de anelar a Deus e a sua presença. E é possível. Está no deserto, está no frio do deserto, cheirando a morte de perto e anelar por uma presença maravilhosa. Essa semana que passou agora, eu perdi uma tia, vítima também dessa doença, da Covid-19.
E eu sei o que é isso, querido. Perder um ente querido, perder alguém próximo. E sentir o coração doer, sentir a alma doer. Você se sentir sem forças para adorar e glorificar a presença de Deus. Mas a proposta de Davi é: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Comece a buscar a Deus pela madrugada. Comece a buscar a Deus nas horas que talvez você não esteja vendo nada acontecer. Comece a buscar a Deus nos momentos silenciosos. Nos momentos que a sua alma, ela consegue sossegar. Comece a buscar a Deus e você vai ver um anelo nascer dentro do seu coração. Quando o salmista, lá no Salmo 42, ele vai dizer que anseia por Deus, assim como a corça anseia pelas águas. Esse salmista anônimo, ele estava falando de algo muito profundo. A corça, quando ela tem sede, ela corre em direção às águas, primeiro que ela desce lá da montanha. E quando falta água lá em cima, ela desce. E na parte de baixo ela vai correr em direção às águas. E os mais estudiosos dizem que essa corça, ela sente o cheiro das águas a quilômetros de distância. E ela está correndo para querer saciar a sua sede. Ela emite um odor que atrai os predadores. Mas ela não está preocupada com os predadores, ela está preocupada em saciar a sua sede, em buscar água, aonde a água está ali presente. E quando ela chega, que ela não vê a água, ela consegue sentir o cheiro da água por debaixo das terras. Querido, aonde é que já se viu? Nós não temos tamanha capacidade de sentir cheiro de água. Mas esse pequeno mamífero ruminante, Deus o dotou de uma capacidade de sentir o cheiro das águas. Quando ele tem sede, ele corre em direção ao cheiro dessas águas. E isso aqui fala de anelo pela presença de Deus. Quando o salmista vai dizer que ele anseia por Deus, assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de ti. É a mesma expressão que Davi está usando no Salmo 63. É alguém que está desejoso. É alguém que tem a alma derramada diante de Deus. É alguém que não está perdendo tempo com situações periféricas, com coisas desta vida. É alguém que não está atravessando essa quarentena, esse distanciamento social, apenas maratonando através da televisão, apenas perdendo tempo com muita coisa. Não, ele está preocupado em derramar a sua alma diante de Deus. E essa é a primeira proposta de Davi para nós, querido. Anele a presença de Deus, anele o Senhor, anele, tenha anseio pela sua alma, tenha anseio pela sua presença, porque talvez essa seja a maior dificuldade da igreja nesse tempo, é voltar a anelar a Deus sobre todas as coisas. É voltar a ter o anseio que parte aqui de dentro. É voltar a deixar o fogo do Espírito, ele queimar dentro da nossa alma, queimar dentro do nosso coração. Essa chama não vai se apagar. Essa chama não vai se apagar de dentro de nós, querido. Nós vamos sair desse tempo mais fortalecidos, mais animados e cheios da presença do Deus Todo-Poderoso. Eu me lembro de grandes reformadores. Essa semana eu fazia uma live no meu canal. E eu conversava com um pastor. E a gente começou a relembrar os reformadores. A gente começou a relembrar de homens como Martinho Lutero, que orava 3 horas todos os dias. Martinho Lutero, que uma certa feita ele disse que não tinha coragem de sair de dentro do seu lar, da sua casa, se não passasse pelo menos 2 horas na presença de Deus, porque senão ele iria perder a batalha durante aquele dia. Eu estou falando de homens que se derramaram diante de Deus, de homens como o apóstolo Paulo, que dizia, porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, de homens como John Wesley, cheio de vitalidade do Espírito,
cheio de vida no espírito, cheio de Deus na sua alma, de alguém que está derramado diante do Senhor, que todos os dias de 4:30 da manhã até as 6:30, ele se derramava em oração diante do Senhor. Eu estou falando, querido irmão, de alguém que está se derramando diante do Senhor. Eu estou falando de homens como Charles Finney, como David Brainerd, de homens como que sempre estão se derramando diante do Senhor. Querido irmão, é tempo de anelar a presença de Deus. Há uma segunda coisa que Deus nos ensina, através de Davi nesse salmo, são propostas para um tempo de crise. Davi vai dizer o seguinte: a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como eu te vi no santuário. Sabe o que Davi está nos ensinando, queridos? Ele está falando a respeito de uma proposta interessante. Ele está nos ensinando a respeito de lembrança, de memória. Davi está no pior deserto da sua vida, no deserto de Judá. Davi está dormindo no chão, enfrentando frio, seu travesseiro é uma pedra, seu cobertor é o céu, no perigo dos chacais, dos animais ferozes. Mas Davi está se lembrando do santuário. Davi está se lembrando da fortaleza de Deus, da sua glória, como ele viu no santuário. E eu acredito que essa proposta, ela é mais do que importante para esse tempo. É um tempo em que as nossas memórias, as nossas lembranças, elas precisam ser vívidas, avivadas. É um tempo em que a gente precisa, queridos irmãos, nesse momento, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como disse o profeta Jeremias. Quantos de nós estamos vivendo esse tempo em cultos em que uma modalidade totalmente diferente? Porque culto, irmão, eu sempre digo que culto é coisa séria, mas eu sempre digo que culto tem a ver com gente, com comunidade reunida, com um povo reunido em torno de um Deus, com um povo reunido em torno desse Deus poderoso, cheio de fortaleza e de glória, com a centralidade da palavra. É por isso que o púlpito é no colocar o púlpito no centro, para transmitir a ideia de que o culto, a centralidade dele é a palavra. E a proposta de Davi para nós, irmãos, é o seguinte: para ver a tua fortaleza,
Deus para acontecer. A unidade da igreja nesse momento. Deus está fortalecendo a igreja nessa hora. Estacas estão sendo colocadas nesse momento. E há um fortalecimento de Deus para cada um de nós. Não se preocupe, a sua casa está sendo visitada nesse momento. Há um gatilho sendo disparado na tua memória agora. E não é gatilho de ansiedade, de desesperança. Não é a depressão que vai se aprofundar. Não se preocupe, querido, há um gatilho disparando na sua memória agora, e é um gatilho que te remete a momentos preciosos que você experimentou no santuário, a momentos preciosos que Deus fez você experimentar, a momentos gloriosos, querido, a cura divina nesse gatilho, a batismo com o Espírito Santo, a glória de Deus sobre a sua vida e sobre a sua alma. Deus quer fazer algo precioso sobre você para a glória do seu santo nome. Essa é a segunda proposta de Davi. A terceira proposta, e já não tenho mais tempo e quero terminar por aqui. Ele vai dizer no versículo 3: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Davi nos apresenta uma proposta de rendição, de alguém que se rende na presença de Deus, de alguém que está se rendendo diante da presença do Senhor. Querido, que palavra forte é essa de Davi? Porque a tua graça é melhor do que a vida. Querido, quando Davi fala sobre benignidade, é claro que a benignidade a gente pode entender como um atributo comunicável de Deus. Num resumo prático, é quando Deus, Ele pensa coisas boas ao nosso respeito. Existem algumas variantes, mas a gente fica por aqui. Mas quando Davi fala de benignidade, ele está falando de graça. Ele está falando de algo que ele está experimentando. Davi está dizendo: eu estou experimentando essa benignidade nesse momento. Eu estou no deserto. Eu estou experimentando o perigo dos chacais, mas eu estou experimentando esse momento de graça sobre a minha vida, esse momento de benignidade. Davi, quando ele fala isso, ele remete essa graça aos lábios que vão continuar louvando. Ele vai remeter essa graça, meus irmãos, a uma rendição total diante de Deus. Há uma rendição total diante da sua presença, queridos irmãos. Quando ele diz: enquanto eu viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Davi está mostrando o coração de alguém que está rendido. Não importa se eu estou no palácio ou se eu estou enfrentando essa situação. Não importa se eu estou enfrentando esse problema difícil. O problema é que eu estou rendido na tua presença, Senhor. Queridos irmãos, é tempo de rendição. É tempo da gente se render na presença de Deus. É tempo da gente estar diante do Senhor. É tempo de nós adorarmos e glorificarmos o seu santo nome. Queridos irmãos, esse momento é o momento da gente se render a Deus. Não adianta a gente morder os beiços. Não adianta a gente lastimar o que a gente já perdeu. Não adianta, queridos, a gente olhar para o prejuízo e olhar para esse momento apenas como números, situações adversas e coisas que nós perdemos. Quando eu falo coisas, eu falo em questões monetárias, eu falo em investimentos, eu falo em situações essas que a gente enfrenta. Eu não me refiro a coisas, a entes queridos que você já perdeu, não, porque isso não tem preço. Mas eu quero dizer para você uma coisa: é possível olhar para essa situação e dizer: Deus,
eu já perdi tanto. Deus, eu estou com tanta dor na alma. Senhor, eu estou adoecido de coração. Deus, eu estou diante desse cenário tão caótico, diante de tantas mazelas. Mas, Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Eu quero me render diante de ti. Eu quero me render diante do Senhor. Querido irmão, não lute com Deus nesse momento. Tenha esperança. Não lute com Deus nessa hora. Tenha esperança na alma. Entenda que nós precisamos entender que essas resoluções precisam estar diante do nosso coração. A tua graça é melhor do que a vida, sabe por quê? Porque a graça de Deus, meus irmãos, ela está em nosso coração. Ela compõe a cada um de nós. A graça de Deus, ela está diante da nossa alma. A graça de Deus, queridos irmãos, ela está composta sobre cada um de nós. Olha o que Jonathan Edwards ele vai falar a respeito disso. Ele vai dizer o seguinte, olha o que ele fala sobre rendição. Resolvido, essa é a resolução de número 17 dele, que viverei de tal maneira como eu desejarei ter feito quando chegar o dia da minha morte. Resolvido procurar obter para mim mesmo tanta felicidade no outro mundo, como me for possível, com todo poder, força, vigor e veemência, até a violência, de que for capaz, ou puder me obrigar a exercer, em toda maneira na qual se possa pensar. Isso fala de rendição. Eu estou rendido a Deus. O que foi que levou João Batista a viver no deserto, a pregar a palavra, a se alimentar de mel silvestre e gafanhoto, a ter o final da sua vida e do seu ministério a cabeça cortada, se não for o desejo de se render à sua eterna vontade? O que fez Cristo passar por essa terra, andar por toda a região da Palestina, pregar a sua tríplice mensagem, exercer o seu ministério, ensinar, pregar e curar, e ao final da sua vida ser crucificado, apanhar e passar por diversas situações, se não for o desejo dele, como homem aqui nessa terra, de exercer uma total rendição à vontade do seu Pai. O que levou o apóstolo Paulo a experimentar na estrada de Damasco uma experiência inusitada, uma visitação da parte de Jesus, que mudou para sempre a sua história e a sua vida, que mudou para sempre as resoluções do seu coração, que a princípio era de matar, era de acabar com os cristãos, que mudou o coração daquele homem que viu Estevão ser apedrejado, mas ele tinha uma resolução firme de olhar para o céu, de olhar para o alto diante do apedrejamento, que viu aos seus pés as vestes de Estevão serem lançadas. Mas quando Jesus o visitou na estrada de Damasco, aquele homem mudou e passou por tantas situações e chegou a declarar que nada poderia separar ele do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sofreu apedrejamentos em Listra, Derbe e Icônio. Passou por tantas situações, enfrentou alvoroço em Éfeso, enfrentou, queridos irmãos, até perseguição de alguns apóstolos, que ele precisou resistir na cara. O que levou esse homem a enfrentar tantas situações, se não for o desejo de se render eternamente à vontade do Cristo da graça sobre a sua vida. Eu quero te convidar nessa manhã a se render ao Cristo da graça, a se render ao Cristo da cruz, a se render ao Cristo que está sobre as nossas vidas. Essa igreja está em casa, sim. Essa igreja está impedida de adorar a Deus no templo, sim. Essa igreja tem enfrentado resoluções tamanhas, partindo muitas das vezes daqueles que exercem o poder público, sim. Essa igreja tem enfrentado tantas situações, mas essa igreja continua adorando e glorificando a Deus. Podem rasgar as Bíblias,
podem até fechar os templos, mas não vão apagar o fogo do Espírito que está na nossa alma. Podem até dizer que a gente não tem a oportunidade de adorar a Deus em virtude das circunstâncias, em virtude de uma pandemia, em virtude do distanciamento social, mas nós vamos continuar adorando e glorificando a esse Deus em casa, onde estiver, com um celular na mão, com um televisor ligado, querido. A gente pode estar sentado no sofá, com a Smart TV ligada, no notebook, no iPad, não importa, mas nós estaremos adorando e glorificando esse Deus de uma forma especial, porque nós estamos já rendidos a esse Deus. Nós já estamos rendidos à sua vontade, nós já estamos rendidos à sua eterna vontade, e nada vai tirar esse desejo da nossa alma e do nosso coração, que é se render diante do Senhor. E agora eu concluo, te convidando, querido, a adorar nesse momento, a glorificar a Deus de uma forma especial. Eu sinto na minha alma nessa manhã, que esse dia de hoje, tanto agora pela manhã, quanto à noite com o nosso pastor presidente, é um dia especial para a igreja. Há um fortalecimento de Deus vindo sobre a nossa alma hoje. Se prepare, querido, eu te convido nessa manhã a aceitar essas propostas que vão causar impacto sobre a sua vida e vão trazer uma esperança na sua alma. Querido, o final de Davi não foi no deserto de Judá. O final de Davi não foi no deserto. O final de Davi, querido, não foi naquele deserto ameaçado de morte, não. O final de Davi foi adorando e glorificando o nome do Senhor. Foi sendo chamado de um homem segundo o coração de Deus. Foi ganhando terreno, foi ganhando batalhas, foi ganhando notoriedade, porque o Deus que o chamou é um Deus de propostas indizíveis, é um Deus de promessas que se cumprem. Então hoje, nessa manhã, eu quero te convidar, querido. Eu quero te convidar a declarar como Davi: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Nós vamos adorar nessa manhã. Eu vou deixar a banda adorar a Deus essa manhã. Em seguida, enquanto eles estão adorando a Deus de forma profética, eu já vou entrar com um clamor encerrando esse culto. E eu queria que você convidasse a sua família para estar ao redor desse aparelho televisivo, ao redor desse smartphone, ao redor desse notebook. Porque nós vamos fazer um clamor profético nessa manhã no final desse culto. Deus essa manhã vai expulsar essa tristeza da sua alma. Deus essa manhã vai expulsar essa tristeza do seu coração. Há algo novo de Deus acontecendo. Há algo novo de Deus sendo gerado aqui hoje, em nome de Jesus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte.